Quando você pensa em negociar uma promoção com o seu chefe, você não faz muita ideia de quando abordar ele, como que você tem que falar, em quais momentos dessas interações e como estruturar elas? Nessa mega aula que eu vou dar para você, eu vou explicar para você os fundamentos para você fazer uma boa negociação. Independente se você é estagiário e quer ser efetivado, se você é analista e quer acelerar suas promoções, e também se você é assistente, trainee, independente do seu momento de carreira. O que eu vou te passar aqui são os fundamentos para você conseguir negociar bem as suas promoções com o seu chefe. Eu já te peço aquela licença, tá bom? Que eu estou com o meu notebook aqui, com aquela minha colinha, porque tem muito material. Essa aula está muito densa, cara, então pega papel, pega a caneta, toma nota, porque vai ter vários insights aqui para você aplicar a partir de hoje na sua carreira. E o objetivo dessa aula aqui é que você saia dela entendendo como e quando negociar uma promoção com o seu chefe.Esse daqui é o objetivo final. E essa aula, como já disse, vai estar muito densa, tem muito material, muito conteúdo. Nessa aula aqui eu vou resumir 10 anos de carreira que eu tenho em multinacionais, né? Desde estagiário até gerente de marketing para a América Latina em uma empresa alemã. E aqui eu vou usar o que meus alunos também usam para conseguir acelerar as carreiras deles. É isso que eu vou trazer para você. E até o final dessa aula também eu vou te dar um direcionamento prático para você aplicar amanhã mesmo na sua empresa, com o seu chefe, para já começar a dar os passos para construir aquela sua próxima promoção. Então, anota tudo que vai ter muito conteúdo. Bom, vamos lá. Por que é tão importante você saber negociar as suas promoções com o seu chefe? Para você conseguir negociar bem uma promoção, eu vou estruturar os fundamentos para isso em alguns pilares, tá? O primeiro ponto de partida para você conseguir negociar é você primeiro saber que está conseguindo gerar resultados na sua função, que está conseguindo entregar valor na posição que você ocupa hoje. Para você conseguir fazer isso, é importante que primeiro você esteja entregando consistentemente as suas funções do dia a dia. Aquelas suas funções mais, às vezes, operacionais, aqueles processos que você é responsável, aquelas atividades que te delegam. Você precisa garantir que, antes de falar sobre promoção com o seu chefe, você esteja desempenhando bem essas funções. Não precisa estar fazendo no nível mais top de todos, mas esteja fazendo bem. Que os erros operacionais não tenham tanta incidência mais, que você esteja fazendo aquelas atividades que são mais críticas. E aqui é um primeiro insight para você. Você fazer suas atividades do dia a dia, você tem que desempenhar elas escolhendo aquelas que geram mais valor para a sua posição. Não adianta você falar que está fazendo muito, que está trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, sendo que você está dedicando tempo para atividades que agregam um pouco para a sua função. A gente sempre fala que nas posições existem aquelas funções, atividades que impactam diretamente o negócio e tem aquelas que não impactam. Então, por exemplo, entre duas funções, eu vou fazer uma atividade que vai impactar diretamente o nível de lucratividade da minha empresa, ou vou ficar respondendo e-mail? O que gera mais valor? O que impacta mais o negócio? Obviamente é o que vai impactar a lucratividade da empresa. Então você tem que ter isso sempre muito em mente. Isso daqui é um insight muito poderoso para você. Cara, antes de você começar a desempenhar suas atividades na sua manhã, né, quando você chega no seu trabalho, você tem que pensar o seguinte, cara, o que eu estou fazendo aqui? Isso daqui está impactando a minha área? Isso daqui está gerando valor para a minha área? Como que isso está impactando? E a última pergunta é, existe alguma coisa a mais que eu poderia fazer para gerar mais valor do que isso que eu estou fazendo agora? Isso é muito importante, isso vai te ajudar a você começar a gerar mais resultado na sua posição, porque o que importa no final do dia é resultado, não é você fazer muito. Trabalhar várias horas, não quer dizer nada, quer dizer que você está entregando resultado na sua posição. E outra coisa também que é importante você ter em mente quando a gente fala em entrega de resultado, é você criar iniciativas que vão alavancar os KPIs da sua área. KPIs são indicadores-chave de sucesso e cada área tem a sua. Como é que você cria iniciativas e projetos que vão impactar positivamente esses indicadores, que vão realmente fazer a diferença ali na sua área? Você não pode se limitar só em atividades do dia a dia, só em atividades operacionais. Porque quando a gente fala de promoção,
A empresa enxerga você, que pode ser um analista júnior, pleno, um estagiário, ela enxerga você como um futuro talento, uma pessoa que eles querem ter dentro da empresa assumindo cargos altos, de liderança, etc. Então você não pode esperar que só fazendo atividades operacionais do dia a dia eles vão te promover, porque não vão. Você precisa saber como criar projetos inovadores, como criar iniciativas que impactam o negócio, onde você mapeia essas oportunidades, como é que você desenvolve elas. Esse é um outro insight muito poderoso. Na sua empresa hoje, você está só fazendo atividade do dia a dia, só aquilo que te delegam, ou você também está conduzindo iniciativas, projetos? Você está encontrando oportunidades, está criando projetos inovadores, está encontrando oportunidades, está fazendo benchmark com outras indústrias? Se você não está fazendo isso, é um alerta amarelo aí, porque sem isso as chances de você conseguir uma promoção elas diminuem. Então aqui a gente não entrou ainda sobre a negociação, como você negocia uma promoção e quando faz isso, mas tem que entender os fundamentos. Eu posso ser o melhor negociador do mundo, negociar bem, fazer touch point, follow up, só que se eu não entrego o resultado não adianta, não adianta. Então você tem que primeiro fazer isso, entregar resultado, tá? E um terceiro insight que eu quero te gerar aqui também, muito importante quando a gente fala em gerar resultado, é você garantir que você está com as suas metas muito bem alinhadas com o seu chefe. Muito bem alinhadas. Você tem que garantir que você está com alinhado, que as suas metas estão claras, tanto para você quanto para o seu chefe. Eu lembro um momento da minha carreira, quando eu era gestor de projetos para a América do Sul, era lá em 2016, logo depois de eu ser promovido de analista sênior, lá em supply chain. 2016 ou 2015, acho que era 2016. Teve um primeiro ano que eu desempenhei minha função, só que eu não tinha alinhado bem as minhas metas com o meu chefe. Eu não tinha feito um bom alinhamento. Não estava tão claro para ele o que eram as minhas metas. E para mim a gente estava com uma perspectiva diferente. E aí quando a gente foi falar sobre avaliação, sobre resultado, a avaliação dele foi diferente do que eu imaginava que seria. Foi uma avaliação muito boa? Foi. Só que eu imaginava que seria a melhor de todas. Existem alguns níveis de avaliações na empresa, né? Tem aqueles que só 5% tem aqueles que só 15% tem, depois tem um que é 30% e depois tem o restante. Eu fiquei entre os 15% melhores da empresa. Mas eu imaginei, pelos meus resultados, pelas minhas metas, que eu seria os 5%. E meu chefe não entendia assim. Por que essa diferença? Porque eu não alinhei as metas direito com ele. Depois disso, eu peguei a lição, né? Comecei a construir melhor minhas metas, e aí no próximo ano eu consegui ser os 5% melhores da empresa inteira. Então foi um ótimo resultado. Mas você tem que ter isso em mente. Você não pode deixar de alinhar muito bem suas metas. E alinhar bem, cara, tem um método, né, para você alinhar. Tem que ser uma meta smart. Então, faça esse alinhamento. Garanta que sua meta está tão clara para você e para o seu chefe também. Tendo isso daqui muito bem feito, você conseguindo gerenciar muito bem suas atividades do dia a dia, escolhendo aquelas mais essenciais que impactam mais o negócio, tendo autonomia nas suas funções, conseguindo agregar muito nas atividades do dia a dia, fazendo meus projetos, desenvolvendo iniciativas que impactando a sua área e, por fim, alinhando bem suas metas, aí a gente vai para o segundo pilar, segundo fundamento para que isso abra portas para a sua promoção, que é você ser visto como um profissional exemplar. Esse é o segundo pilar, esse segundo fundamento para você conseguir abrir as portas para negociar uma promoção. Então, quando eu falo de você ser visto como um profissional exemplar, o que eu quero dizer com isso? Vou te dar um exemplo. Você está na sua empresa lá, trabalhando, e você tem um chefe que gera muito resultado. É um cara assim, um avião, gera muito resultado, cria projetos inovadores, impacta o negócio, top demais. E aí, faz muito bem o terceiro pilar que eu vou te falar, que é dar visibilidade, se comunica bem, apresenta bem, faz um puta networking, sucesso, legal pra caramba. Só que ele é um chefe meio filha da mãe, né? Um cara que você não pode confiar muito, que não tem as atitudes que você concorda, que às vezes faz umas críticas pelas costas dos seus colegas, que não está disposto a ajudar, muito individualista, meio truculento, né? Que dá porrada nos funcionários.
Então, não adianta só você ter muitos resultados, também tem que ter as atitudes que a empresa espera de um funcionário. Então, você tem que ter isso muito claramente. Não é só importante o que você faz, mas o como você faz, como que você conduz suas ações, como se relaciona com seus colegas, como você delega a função, como que você pede algo para eles, como você está disposto a ajudar seus colegas que precisam mais. O como você faz as coisas, que são as atitudes, elas são importantíssimas para você conseguir mostrar para a empresa que você pode dar vários passos dentro da sua empresa, né? Dentro da sua função. Então, não necessariamente, como eu disse, você gerar apenas resultados é suficiente. Não é. Se você não entrega resultado com as atitudes certas, você tem um risco grande de não conseguir também a sua promoção. Então você precisa ter as atitudes dentro da sua empresa que são esperadas por ela e até superar as atitudes que a sua empresa tem sobre a sua postura. Então, algumas atitudes que são muito importantes, né? Fico mencionando algumas delas. Primeiro, cara, você está disposto a ajudar os seus colegas a entregar também as responsabilidades deles? Você está atento ao que eles precisam? Ou você está só concentrado nas suas atividades e que se exploda o resto? Se você é estagiário, você está dando suporte para os analistas? Se você é um analista júnior, pleno, você está olhando para os seus colegas, os outros analistas, o sênior, o pleno, o que ele está precisando, que dificuldade ele tem? Ou até a pessoa nova que entrou, um estagiário, um assistente. Você está conversando com o assistente? Está entendendo o que ele está precisando? Está entendendo com o estagiário quais são as dificuldades dele? Então esse voluntarismo seu é muito importante. Se você quer chegar em cargo de liderança, se você não tem isso como analista, quem diz que você vai ter isso quando for um líder? Então, comece a exercer a liderança agora. E essa é uma boa atitude para você começar. Qual outra? Ser autorresponsável pelas suas entregas. A pior coisa que pode acontecer, e eu já pude presenciar muito isso, é a pessoa que fica encontrando justificativa para os erros. Uma coisa, eu já errei bastante na minha carreira, aprendi muito e também consegui entregar muita coisa, é que uma coisa que eu sempre fiz bem era que eu nunca tentava achar justificativa para os meus erros. Se eu errava, eu falava, cara, beleza, até hoje eu erro, né? Eu estou hoje posição de gerente de marketing América Latina, eu continuo errando, mas quando vem algum feedback de que podia melhorar, eu falo, cara, realmente, beleza, vamos lá, acho que eu tenho que melhorar mesmo. E ponto. Eu não ficava, não, mas eu tava com dor de cabeça no dia, não, mas aquele meu colega não me passou as informações, não, mas é que me mandaram uma bola torta, eu ia até arredondar. Cara, eu não fico achando justificativa para o meu erro. É a pior coisa que tem. Porque você está se enganando e você está bloqueando o seu desenvolvimento como profissional. Porque você não está preocupado em se desenvolver. E quando a gente fala em ascensão de carreira, a preocupação com autodesenvolvimento profissional é muito importante. E você também vai fazer papel de bobo. Porque o seu chefe sabe, cara, que você tem uma responsabilidade sobre aquilo. Você ficar querendo terceirizar, pior coisa que você pode ter. Então, a partir de agora, tem em mente outro insight poderoso para você. Cara, você é autorresponsável pelas suas coisas? Você assume as rédeas do que está fazendo? Da tua carreira, das suas atividades? Se dá algum pau, você fala que a culpa é tua? Você está preocupado com o seu desenvolvimento como profissional? Isso daí é autorresponsabilidade. Seu desenvolvimento como profissional, seu crescimento como carreira. Se você não consegue promoção, você não fica assim, porque meu chefe não me promove. Não, cara. Se você não está sendo promovido, é por alguma coisa que você está deixando de fazer. Lógico, tem chefes bons, tem chefes mais complicados, mas diante disso você tem as suas ações, você tem o que você pode fazer. E se você não está fazendo, é responsabilidade sua correr atrás. É sua buscar conhecimento, buscar experiência, ter interação com profissionais que sabem o que você tem que fazer, que nem está vendo aula agora. Então, você está preocupado com o seu desenvolvimento? É uma responsabilidade sua. Não queira delegar ou terceirizar as culpas, tá? Então, tenha isso muito em mente. Seja autorresponsável. E, como já disse, terceiro, assuma os erros. Se errou, realmente eu errei, vou traçar um plano de ação aqui para que isso não se repita mais. Então, esse tipo de postura demonstra maturidade, mostra consistência profissional. Então, isso é outra coisa muito importante para você ter em mente. Você assume os erros que você comete? Isso é muito importante, tá? Um outro ponto super relevante quando a gente fala das atitudes que você precisa ter na sua empresa é você estar atento em constantemente buscar pelo seu desenvolvimento, que eu já falei um pouco sobre isso anteriormente. As empresas, elas cada vez buscam mais profissionais que estão atentos com o seu próprio desenvolvimento.
A gente fala início de carreira ali, estagiário, analista júnior, pleno, até sênior, primeiros 5, 7 anos de carreira. O profissional, a empresa sabe que o profissional está se moldando, está se desenvolvendo, que ele ainda está em formação. Sempre está em formação, na verdade, né? Mas no começo mais ainda. Então a empresa, ela tá, um dos fatores-chave que a empresa analisa se o profissional ele pode chegar longe ou não cara, ele está preocupado com o desenvolvimento dele? Ele está preocupado em melhorar naquilo que ele não é tão bom? Está preocupado em encontrar as oportunidades que ele tem no próprio desenvolvimento e as fortalezas dele? Então, esses são pontos que a empresa analisa muito a fundo. E são critérios até de decisão se vai ser promovido ou não. A empresa analisa pra caramba isso. E foi uma coisa que eu sempre trouxe muito. Sempre fui muito consciente com o meu desenvolvimento profissional, como isso era importante. Então, nesse sentido, quando a gente fala de desenvolvimento, quais são alguns fundamentos essenciais? Cara, você tem que ter feedbacks com o seu chefe. É importantíssimo ter feedbacks constantes com o seu chefe, ter feedbacks constantes com seus pares. São duas coisas muito importantes. Você não pode negligenciar isso. Outra coisa também que é muito importante que são cursos de formação profissional. Você está em cursos, né, fazer um investimento em você mesmo para estar próximo de profissionais que sabem o que você tem que fazer para dar próximos passos. Não estou falando de curso aqui para você ter uma certificação. Eu tenho certificação em gestão de projetos. Legal, mas o que você está fazendo com a certificação? Você tem que pensar em cursos, não como curso para ter certificado. É curso para você ter mais resultado na sua empresa. Esse é o objetivo dos cursos. Para você ter resultado, para você crescer profissionalmente, para se desenvolver como profissional. Agora, curso para o certificado pode ajudar se você está procurando emprego ainda. Você está fazendo currículo, programa de estágio, aí pode ser que te ajude. Agora, até mais ou menos porque numa entrevista o cara vai querer saber o que você fez de resultado, tal. Numa dinâmica de grupo, num painel, ele quer saber resultado, não quer saber o que você tem no teu currículo. Então esquece, para de pensar em curso como certificado e pense, cara, esse curso vai me ajudar a gerar mais resultado na empresa? Vai me ajudar a ter as atitudes certas? Vai me ajudar a dar a visibilidade certa? Vai me ajudar a crescer na empresa? Se sim, cara, tem que investir. Se você não investe no seu desenvolvimento, você está ficando para trás. Eu, por exemplo, agora, eu estou fazendo um programa de mentoria por 1 ano. Cara, eu investi uma grana preta. Mas investi assim dezenas de milhares de reais numa mentoria para mim. Eu não acho que eu estou, porque eu estou com 10 anos de carreira tal, já estou todo feito. Não, eu tenho que aprender muita coisa. E eu estar perto de pessoas que sabem o caminho, que sabem o que eu tenho que fazer para dar meus próximos passos, é o que vai encurtar o meu caminho. Então investir dezenas de milhares de reais, é muita grana que eu estou investindo, cara, para mim não dói a cabeça, porque eu sei que esse dinheiro ele vai retornar num curto espaço de tempo, curto médio espaço de tempo. Então tenha isso em mente, tá bom? E uma última atitude muito legal que você tem que ter em mente também, falando algumas só aqui, é você dar crédito às pessoas que te ajudam nas suas conquistas. Ou então você tem um colega lá que te ajudou numa conquista, a entregar um resultado, um outro par seu que está te ajudando, um estagiário, cara, dá os créditos para ele. Teve uma coisa até legal que eu fiz recentemente, tem um estagiário na nossa área, o rapaz, nota 10, está mandando muito bem, e ele fez um trabalho, cara, super legal para mim. E na nossa reunião de time, eu poderia ficar quieto e não falar nada. Eu fiz questão de enaltecer o trabalho dele, para todo mundo ouvir. Fez isso, dessa maneira, cara, tá ajudando muito. Reconheci ele no grupo, então, cara, ele ficou super feliz. Então, até para ele foi muito bom, com certeza. E a mensagem que eu passo para todo mundo é o seguinte, cara, a gente é um time. E para a alta liderança que vê isso, eles falam, Matheus, ele pode chegar em cargos muito altos, muito mais do que ele já está hoje. Porque esse espírito de equipe é muito importante quando a gente fala de uma atitude esperada pela sua empresa, tá? Então, fazendo um overview rápido, cara, a gente está passando por muito material, como eu disse, é uma mega aula aqui. A gente nem começou a falar de negociação ainda, tá? Mas é que são fundamentos para você conseguir negociar e conseguir aumentar as chances de promoção. Então, é um fundamento, tá? Então é muito conteúdo mesmo, vai anotando tudo. A gente já deve ter passado por várias coisas aqui muito importantes para você, umas 10 coisas que você tem que ter anotado. Então, dando um overview rápido, a gente já falou sobre os resultados que você tem que gerar. Você tem que gerar resultado na sua empresa, tem que gerar inovação, tem que conseguir identificar oportunidades, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto,
tendo as atitudes corretas, tendo as atitudes esperadas pela sua empresa, pela sua liderança, né, fazendo os seus meios para atingir aqueles objetivos sendo os melhores possível. É isso que vai te ajudar também a ter promoções. E agora vamos para o terceiro e último fundamento, antes da gente falar efetivamente de negociação de promoções, que é você dar visibilidade daquilo que você está fazendo. Você tem que mostrar para a empresa o que você está fazendo, dar visibilidade disso que você está fazendo. Eu tenho sempre uma frase que é o seguinte, que eu gosto muito de falar, né? Quem não é visto não é lembrado. Se você não é visto pelo seu líder, pelos seus colegas, você não vai ser lembrado. Se você não é visto pelo seu líder da área, pelo líder de outras áreas, numa avaliação de pessoas, numa discussão sobre promoção, né, que elas são feitas sempre em conjunto, eles vão ver e vão falar, cara, quem que é o Matheus? O meu chefe vai falar, o Matheus faz um monte de coisa, tal, e vai perguntar para um líder de outra área, você conhece o Matheus? O líder vai falar, não conheço. O líder de outra área vai perguntar, ô Juliano, você que é líder de logística, o que você acha do Matheus? Não conheço. Então, como ninguém vai me conhecer, ninguém vai lembrar de mim na hora de avaliar e de dar promoção. Então, você tem que ter essa visibilidade. Tem uma série de maneiras de fazer isso, mas você tem que garantir que você está sendo visto, né? Da maneira certa, obviamente. Mas aí, cara, não é colocar uma melancia na tua cabeça, né? Mas você tem que ser visto da maneira certa. Então, a primeira pergunta que eu quero que você se faça sobre esse pilar de visibilidade é o seguinte: se os líderes de outras áreas te conhecem, e não só te conhecer, eles te conhecem por boas interações que você tem com eles, você está conseguindo gerar valor para eles também? Primeiro ponto aqui, relevantíssimo. Quem não é visto não é lembrado. Segundo ponto importante é, não adianta você apenas fazer. Você tem que vender o que você está fazendo. Não adianta você fazer um projeto revolucionário super legal se você não sabe vender esse projeto. Você tem que saber comunicar ele da maneira certa. Você tem que saber dar visibilidade da maneira certa. Com as pessoas certas, fazendo um networking certo. Senão não adianta. Não tem milagre. A carreira o meu método, ele faz quase que uma ciência com a carreira. Eu divido em várias fatias o que você tem que fazer para conseguir acelerar suas promoções, acelerar sua carreira. Então, você tem que entender que é um passo após o outro. Você tem que fazer tudo isso para abrir portas para a sua promoção. Tanto é que tem alunos meus, cara, que, você pega o Breno, ele era estagiário e foi efetivado como analista pleno. Ele teve uma dupla promoção. Teve um aumento salarial de mais de 220%. Triplicou o salário dele. Então, você consegue entender como, quando você conduz a sua carreira da maneira certa, as promoções elas vêm. O caso do André também, trabalha numa Big Four. Ele era analista júnior. Ele em 6 meses, numa multinacional, referência, 6 meses ele foi promovido para analista pleno. A chefe dele falou, André, esse aqui foi a promoção mais rápida que eu vi na história da empresa. Por quê? Porque tem um caminho. Lógico, o mérito é 100% do aluno, que aplica o método, mas tem um caminho. A Gabi também, ela era analista plena, foi promovida para sênior em questão de 7 meses e depois para gestora depois de 5, 6 meses. Ou seja, em um ano, ela teve uma dupla promoção, de analista plena para gestora de área. Então, o que eu estou te passando aqui, lógico, não dá para entrar em todos os detalhes do mundo, né, porque senão vai ficar uma aula de 20, 30 horas, mas esses daqui são os principais pontos, né, alguns dos fundamentos para você conseguir dar esse próximo passo na sua carreira e os próximos passos na sua carreira, tá? Então, você tem que ser visto fazendo, não adianta só você fazer, tá? Então, isso tem que ter muito claro na sua mente. Você está expondo o que você está fazendo da maneira certa? Se não, tem que estar atento com isso. E para tudo que você está fazendo, é importante que você estruture um pequeno script, tá? Então aqui eu vou te dar uma dica prática aí para você já aplicar hoje mesmo na sua empresa, tá bom? Fazendo esse script que eu vou te passar aqui, eu quero que você aplique ele para você ver como vender bem suas atividades e vender bem os seus projetos faz uma diferença na percepção das pessoas com relação ao seu trabalho. Então anota esse script aqui que vai ficar bem legal, cara. Você aplicando isso, você vai ver, aplica bem na tua empresa. Escreve o script, aplica na tua empresa e me fala depois o resultado que você teve. Tenho certeza que a maneira que o teu líder vai te avaliar vai ser muito diferente, tá? Então, primeiro ponto, quais os objetivos daquilo que você está fazendo? Depois, mostrar os benefícios daquele projeto, daquela iniciativa, daquela atividade para a sua área. Quais são os benefícios que vai gerar?
Terceiro, como foi conduzida essa implementação. E quarto, quais foram os resultados atingidos. Então, fazendo exemplo prático aqui, tá? Ó, chefe, tudo bem? Estou desenvolvendo aqui uma iniciativa aqui da nossa área de recursos humanos, em que o objetivo principal dela é a gente garantir que a gente está tendo uma retenção dos principais talentos da nossa área. E a ideia desse projeto, os benefícios dele, é que a gente consiga reduzir o número de pessoas saindo da empresa de 25% para somente 10%. E reduzindo isso, a gente vai conseguir ter uma base de talentos maior. E a médio e longo prazo, a expectativa é que a gente tenha muitos líderes que são feitos na nossa base de talentos. E isso vai fazer com que a nossa empresa ela tenha uma liderança muito mais identificada com os valores e princípios da nossa empresa. Para a gente conseguir fazer isso, tem esses caminhos aqui, ó, são essas atividades que a gente tem que fazer. E os resultados que vão ser atingidos são esses daqui. Então, você entendeu? São 4 pilares simples: objetivo, benefícios esperados, como você vai entregar isso e os resultados esperados, e tempo de implementação, custo financeiro, etc. Então, aqui é um framezinho simples, né, para a gente também não fazer muita complexidade aqui, mas estruturando dessa maneira você já vai ter ótimos benefícios e resultados. Então, tem em mente, cara, você tem que saber vender. Tem que saber vender. Ah, Matheus, eu não gosto de vender. Cara, vou ser sincero com você, eu também não concordo com isso. Eu não concordo em ter que vender. Para mim, isso daí deveria ser uma coisa muito proativa, dos líderes te verem, e eles virem te dar as promoções, etc. Mas, não vou falar que nunca acontece, mas é raras as exceções. 2% do caso, 5% dos casos, não acontece. Se você, e é isso que eu falo de terceirizar as coisas, se você deixar para os outros virem proativamente te avaliar e te pedir as coisas, você não vai ser promovido, não vai. Você tem que assumir as rédeas, você tem que, cara, beleza, dado que na minha empresa não é assim, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou dar visibilidade? Como que eu vou transformar minhas atividades em coisas mais estratégicas? Você tem que proativamente fazer isso. Não espere que os outros vão fazer por você, porque não vão. Por isso que é tão importante a tua autorresponsabilidade e você se preocupar com o seu próprio desenvolvimento como profissional, tá bom? Então, sempre que você for mostrar alguma coisa pro teu chefe, segue esse script aqui que vai ficar bem bom, tá? E qual que é a frequência ideal? A frequência ideal é você ter uns touch points sobre atividades, sobre projetos, iniciativas com o seu chefe, no mínimo uma vez por mês. Uma vez por mês, no mínimo, para falar de como estão as atividades, como estão os projetos, como estão suas iniciativas. Isso com o seu chefe, essencial. Só que também você não pode esquecer que tem outros líderes também na empresa que você tem que ter contato também. E aí para isso você tem que conseguir estruturar um ótimo networking com eles, tá bom? Só que aqui o objetivo não é a gente falar sobre networking, sobre apresentação de alto impacto, sobre comunicação, follow-up, etc. O nosso foco aqui é falar sobre negociação. Então aqui a gente fechou os fundamentos, tá bom? Tem esses 3 fundamentos que eu dei um overview para você entender o que você precisa de pré-requisitos para começar a pensar em negociar promoções, tá bom? Então, tendo esses 3 pilares muito bem feitos, você está num ótimo momento para falar sobre promoção. Se você sente que você já está fazendo esses 3 pilares muito bem feitos, resultado, atitudes e visibilidade, você já está, cara, com a boca no gol ali para negociar uma promoção. É só saber empurrar para o gol, tá bom? E é isso que eu vou te falar aqui, como é que você estrutura isso, em que momento você tem que falar com o seu chefe para conseguir aumentar a sua chance de ser promovido, tá? E aqui um ponto essencial quando a gente fala de você negociar essa promoção é o seguinte, e aqui, cara, essa dica vale ouro, anota aí que vale ouro, tá? E eu vejo que muitos profissionais que eu acompanho ao longo dos quase 10 anos de carreira meu cometiam esse erro. E quando a gente corrigia, era a promoção, tá? Então fica atento com isso aqui, que é um problema que muito profissional comete. Não deixa para falar de promoções depois de muitos meses na função. Não espera você estar lá com 6 meses, 9 meses, 6 meses até tudo bem, com 1 ano de função, 9 meses de função. Não espera tanto assim. Você não pode esperar. Porque se você esperar 1 ano para falar sobre promoção, 2 anos, como eu via profissionais cometendo esse erro, cara, chances são que o seu chefe nem sabe o que você quer. E como ele não sabe que você quer ser promovido, e aí? Ele está indo atrás? Provavelmente não está indo atrás. Então você tem que antecipar essas conversas, tá bom? E aqui vai um primeiro ponto. Anota aí que é essencial quando a gente fala de você negociar promoções.
Você tem que ter touch points com o seu gestor. Conversa sobre promoção frequentemente. Então é essencial, quando a gente fala de você conseguir as suas promoções, negociar bem elas, você entender qual que é a perspectiva do seu chefe. O que ele enxerga das suas atividades, dos seus projetos, de você como profissional? Quais são os pontos que você precisa desenvolver para dar o próximo passo? Não adianta só você ter a tua autopercepção. Teu chefe tem que te falar, cara, eu acho que você precisa fazer melhor networking. Eu acho que você tem que fazer um relacionamento melhor dentro da empresa. Eu acho que você tem que fazer entregas mais consistentes. Eu acho que você precisa ter mais solidez na sua função. Você tem que fazer projetos mais impactantes. Ele vai te falar. Você tem que liderar melhor seus colegas, se você já é um analista sênior, pleno. Ele vai ter que te falar isso também. Você tem que ter a tua avaliação, mas ele tem que te falar. E você tem que conversar isso muito bem conversado com eles, com o teu chefe. Pô, chefe, é isso que eu preciso? Esses 2 pontos aqui, me relacionar melhor com meus colegas e dar visibilidade melhor daquilo que eu estou fazendo e construir projetos mais inovadores, é isso? É isso, Matheus. Pô, beleza. Então, se eu desempenhar bem isso daqui, vamos conversar daqui um mês para a gente fazer um follow-up e eu ver como é que eu estou me desenvolvendo nesses quesitos? Beleza. E aí ele vai ver, pô, o Matheus está se desenvolvendo, ele está crescendo como profissional ou não? A gente conversou um mês, ele melhorou ou não? Então, isso daqui é um ponto importante para você ter em mente. Entenda quais são as perspectivas do seu chefe com relação ao seu desempenho como profissional. Isso é essencial, tá? Também é importante que você alinhe expectativas com ele. Quando você pretende ser promovido? Quando que você espera dar um próximo passo de carreira? Qual que é o seu planejamento em linhas gerais para daqui 5 anos de carreira? Onde você quer estar? Então é importante que ele tenha clareza das suas expectativas como profissional. Você tem que conseguir comunicar isso bem. Não diga que você tem que falar no nível de detalhe, não, eu quero ser coordenador na área de logística para a área de inbound. Não, eu quero ter um cargo de liderança daqui a 5 anos, numa área que tem contato com o cliente. Pronto. Mas você tem que ter um pouco dessa visibilidade e tem que alinhar as expectativas com ele. E eu também, chefe, para a gente conseguir atingir esse objetivo, eu preciso ser promovido, eu preciso ganhar responsabilidades nos próximos 6 meses. Então a expectativa é que eu tenha uma promoção no máximo daqui a 6 meses. Você acha que é possível? Então isso é um negócio muito importante, tá? E em que momento você vai ter esse tipo de conversa com o seu chefe, né? O ideal para você alinhar essas expectativas, falar sobre promoção, de 2 em 2 meses, tá? Então, primeira conversa sobre alinhar, pôr expectativas para função, etc. Né? Isso pode ser no primeiro mês já de função. Depois disso, depois de 2 meses, no terceiro mês, falou, chefe, tudo bem? Conversa sobre promoção. Não sobre promoção, mas sobre como você está entregando os resultados, expectativas, alinha direitinho. Depois de 2 meses mais, 5 meses de função, já começa a falar, a expectativa de carreira é essa, eu me vejo dando o próximo passo profissional nesse momento aqui. O que você acha? O que você acha que falta para mim? Já começa a alinhar. No 7º mês, mesma coisa, e cada vez mais você vai aumentando esse nível de detalhe nas suas negociações sobre promoção. Você vai mostrando sempre que você quer mais, que você está desconfortável, o desconforto positivo, né? Não que você está chateado, mas que você quer mais, você quer dar o próximo passo. Então nessa conversa você sempre vai deixando isso claro, mas de uma maneira, entre linhas, não precisa ser muito enfático, tá? Outro ponto importante quando a gente fala de negociação é você sondar aos poucos as perspectivas de uma promoção, né? O que eu falo muito sobre você negociar bem, e isso eu abordo muita profundidade no meu método, é que você precisa fazer perguntas. Você não tem que dar respostas. Então sempre que você está negociando alguma coisa com o teu chefe, você tem que falar o seguinte, chefe, eu acho que o meu desempenho está indo bem, estou conseguindo atingir as expectativas da empresa. O que você acha? Chefe, eu quero, minha expectativa é que daqui a 6 meses eu consiga uma promoção para analista pleno ou que eu seja efetivado para analista júnior. O que você acha? Você acha que é factível? O que falta? Então, você tem que fazer pergunta e você, com as perguntas, você vai entendendo qual que é o que ele tem pensado. E você entendendo a cabeça do seu chefe, você vai conduzindo seus passos para você conseguir cada vez mais minando isso e conseguir a tua promoção. Então, fazer perguntas é muito importante, você fazer essa sondagem sobre a perspectiva do seu chefe sobre as suas promoções. E outra coisa importante, um terceiro fundamento importantíssimo quando a gente fala de promoções é você fazer ancoragens. Ancorar curto e longo prazo. O
que eu quero dizer com ancoragem? Quando eu vou, por exemplo, negociar, eu lembro quando eu era analista júnior, se eu não me engano, né? Eu queria ser promovido para pleno meio rápido, porque eu sentia que eu já estava pronto, tal, acho que eu tinha uns 6 meses de função 7. Eu fui ter uma conversa com o meu chefe sobre desempenho e tal, e falar sobre carreira, né? Que é nesse momento de carreira que a gente fala de promoção. E ele falou assim, eu estava conversando, fazendo perguntas, e eu falei assim, ô Zé, cara, o que você acha meus planos de promoção aí e tal? Daí ele começou a falar. Aí ele meio que deixou uma brecha para eu falar a minha expectativa de promoção. Eu falei o seguinte, ó, a minha perspectiva para eu ser promovido, eu quero atingir um cargo de liderança, de supervisão daqui 2 anos. Ele falou, pô, Matheus, 2 anos é muito rápido, cara, não dá, tal. Quando eu ancoro que eu quero ser um supervisor daqui 2 anos, eu era júnior, então pensa a hierarquia, né? Eu era júnior, era de júnior para pleno, pleno para sênior, sênior para coordenador, coordenador para gestor, para supervisor, depois de supervisor é gerente, né? Mas eu queria de júnior para supervisor em 2 anos. Eu ancorei a expectativa. Para que quando eu falasse que eu queria ir para pleno, ele falou assim, não, puta, não, supervisor não dá, cara, tá doido, tá muito rápido. Eu falei, então, beleza, mas pô, minha expectativa é que pleno aconteça daqui uns 6 meses. Ele, não, aí dá para acontecer, tá? A gente faz acontecer. Então, essa ancoragem de expectativa, ela é importante. Talvez você não precisa falar de analista júnior para supervisor, mas de analista júnior para sênior. Pô, eu quero virar sênior daqui 1 ano e meio. Não, pô, não dá, esse salto é muito grande. Pô, minha expectativa também é de virar pleno em mais ou menos uns 8 meses. Pô, aí fica mais factível. E aí teu chefe, ele fica mais... Ele entende que Pô, já que o outro salto é muito grande, nesse menor ele vai te ajudar com certeza, entendeu? Então essa é a ideia da ancoragem. Tem uma maneira certa de estruturar ela, mas a ancoragem ela é muito importante no processo de negociação de promoção. Então é importante que você tenha isso muito em mente aí quando você for estruturar as suas conversas com o teu chefe, tá? E também é sempre importante você ter algumas cartas na manga, né? Não tem que usar sempre, nem deve usar sempre, mas você tem que sentir o momento que você está na tua empresa. Se você sente que você está no momento que é oportuno, tal, sem ser uma pessoa pedante, sem ser uma pessoa arrogante, você pode usar umas cartas na manga. Como foi uma que eu usei também quando eu era analista pleno, se eu não me engano. Eu era analista pleno, tal, tava já para virar sênior. E aí eu tinha recebido uma proposta da Ambev para ir trabalhar lá na área de logística, então eles queriam me contratar, me chamar para uma entrevista, tal. E aí, porra, eu sabia que o meu salário talvez seria um pouco maior, né? Era uma posição de supervisor, mas o nível de cargos e salários da Ambev era menor do que a empresa que eu trabalhava, né, a Monsanto. Então, eu sabia que meu salário como analista pleno talvez seria parecido com um supervisor lá na Ambev. Mas, cara, como eu sabia que estava sendo sondado por uma empresa, que é referência, mas eu não tinha muito interesse em ir também, eu estava indo para entrevista, não fazia questão, porque eu não me identificava muito com a empresa. Mas eu falei com o meu chefe, tudo bem? Cara, não é querendo usar a carta na manga aqui, não é querendo soar como arrogante e tal, mas eu só queria que você entendesse que eu acabei de receber uma proposta de uma outra empresa, eles querem chamar para uma posição, para uma entrevista para uma posição de supervisor, e, cara, eu entendo que o escopo de função vai ser diferente, vai ter mais desafio e tal, e eu queria entender aqui na empresa, né? Eu gosto muito daqui, eu quero continuar aqui, mas eu quero entender o que você enxerga de próximos passos. Se vai rolar alguma expectativa de promoção num curto, médio espaço de tempo. Porque, pô, eu quero continuar aqui, eu gosto aqui, mas também tem a minha carreira, né? Eu não posso negligenciar ela. Eu quero crescer profissionalmente. E aí, o que você enxerga nos próximos meses? Aí, pô, ele já ficou alerta. Falou, pô, o Matheus está sendo ensinado por outra empresa. É um cara que está gerando muito resultado, que tem as atitudes certas, que dá visibilidade. É um cara que a gente vê como um futuro líder. A gente não pode perder ele. Então, por mais que eu não tenha sido enfático, pô, não, me dá minha promoção e tal, eu deixei a mensagem clara. Então, isso é um negócio muito importante. Por isso que todo esse processo aqui que a gente está falando, a comunicação ela é muito importante. Você tem que sentir, entendeu? Você não pode ser muito duro, muito enfático, mas você tem que deixar claro o que está acontecendo, para o teu chefe saber, tá? Então, que são alguns pontos importantes quando a gente fala de uma negociação, tá? Então, cara, muito material passei para você aqui, muito conteúdo. Espero que você tenha anotado muita coisa. Se você não anotou tudo, cara, volta, revê a aula. Aqui deve ter facilmente uns 15 pontos aí para você já começar a ver se você está fazendo, se não está, melhorar, tá? Então, muito conteúdo de valor. Estou te passando aqui, estou tentando passar rápido para
por causa do nosso tempo, que eu acho que já deve estar mais de meia hora aqui de aula, tá? Então, fazendo isso que eu estou te falando, a sua chance de ser promovido no mínimo 2 vezes mais rápido, cara, vão aumentar drasticamente. No mínimo 2 vezes mais rápido. Tem aluno meu que é promovido 4 vezes mais rápido, como eu disse, um promovido em 6 meses, 8 meses, cara, dupla promoção em 1 ano, assumindo o cargo de gestão em 1 ano, depois de virar sênior. Então tem gente crescendo muito rápido. Você fazendo isso que eu estou te falando aqui, da maneira certa, você vai conseguir promoções no mínimo 2 vezes mais rápido. Fato, tá bom? Até teve um post que eu fiz uns dias desses, e no post eu falava assim, conheço o meu curso, tal, que você vai conseguir ser promovido 2 vezes mais rápido. Um aluno meu escreveu lá embaixo, pô, Matheusão, 2 vezes mais rápido está sendo muito modesto, cara, né? Dá para ser muito mais rápido que isso. Tem alunos aqui do curso que estão sendo promovidos muito mais rápido do que 2 vezes. E é verdade, só que eu quis ser um pouco ponderado, eu não gosto de ser muito sensacionalista, né? Mas é verdade, então tem aluno meu sendo promovido muito rápido mesmo, tá? Então, você fazendo isso tudo que eu estou te falando muito bem feito, a tua promoção ela vai vir muito mais rápido, tá bom? E se você quer se aprofundar mais em tudo isso que eu estou te falando aqui, resultados, visibilidade, as atitudes que a empresa espera, negociação de promoções, escalar isso para cargo de liderança, o meu curso é isso que ele faz. O meu curso ele vai te ajudar a acelerar a sua carreira. Ponto. Esse é o objetivo dele. E meu curso ele é focado para efetivos, analistas, assistentes, trainee, tem gestores também no meu curso e para estagiários. E o foco do meu curso é um só: fazer você acelerar a sua carreira de 2 a 7 vezes mais rápido. Eu te dou passo a passo lá para você se desenvolver como profissional, conduzir sua carreira da maneira certa e conseguir acelerar as suas promoções, tá? E ele está dividido em 2 pilares. Tem o método RAVE e o GPS de carreira. Com o método RAVE, você vai aprender como desenvolver e aplicar na sua carreira cada uma das 11 soft skills que todo profissional precisa. Eu te passo um método como desenvolver, não é o que, não é frufru, método, não é coisa Nutella. Cara, é detalhado. Por isso que meus alunos têm tanto resultado, porque o detalhe, o que eles têm que desenvolver em cada um dessas 11 soft skills, tá? Então, nesse método RAVE, eu vou abordar 4 pilares, que é como que você vai ter mais resultados no seu trabalho, você vai entregar muito mais resultado do que você entrega hoje, tanto no seu escopo de função quanto com iniciativas, projetos, com as atitudes certas, como é que você desenvolve essas atitudes certas e esperadas pela sua empresa, dando a visibilidade que a sua empresa precisa ter do seu trabalho para você acelerar a sua carreira, como é que você constrói um networking, como é que você faz apresentações de alto impacto, como você se comunica com outras áreas. Então tudo isso daqui, cara, está no detalhe do meu método. E como que você escala isso até atingir cargos de liderança. Tá? Então, esses 4 pilares do método é isso que vai te diferenciar na sua empresa. Isso daqui tudo está contido no meu método, tá? E além disso, você vai ter também o GPS de carreira, né? Que eu te dou as orientações de como você aplica isso no mundo corporativo, tá bom? Alguns exemplos de coisas que você vai aprender isso em pouquíssimas aulas. Como fazer uma apresentação para a liderança, como ter exposição no seu time, como participar de reuniões de uma maneira efetiva, como dar visibilidade das suas atividades e do que você vem fazendo, como ser reconhecido pelo seu chefe mesmo em home office, como lidar com colegas tóxicos, como começar a liderar outros profissionais, como aumentar minha chance de ser promovido, como conseguir mudar para outras áreas da empresa, como criar projetos inovadores, como achar oportunidades, etc. Tá? O GPS de carreira, eu te falo aquilo que você tem que fazer em cada momento para você conseguir acelerar a sua carreira dentro da empresa, tá? São mais de 30 horas de material, cara, e assim que você se matricular, no botão abaixo, assim que você se matricular, você vai ter acesso a todo o conteúdo. Você se matriculou, recebeu acesso a todo o conteúdo, tá? E hoje a gente tem mais de centenas de profissionais, centenas de profissionais que já pertencem ao curso, desde estagiários até analistas e gestores, nas mais diferentes empresas. Tem gente de consultoria, multinacionais, grande porte, médio porte, startup, ramo do agro, farmacêutico, bens de consumo, consultoria. Bom, tem os mais diferentes ramos de negócio. Tem alunos de todo tipo dentro do meu curso, tá? Conseguindo acelerar as carreiras deles, né? Conseguindo ser promovido em 6 meses, de pleno para sênior e sênior para gestor em menos de 1 ano, efetivação com dupla promoção, efetivação em poucos meses, promoção em menos de 10 meses de função
entre outros resultados, entre muitos outros resultados, tá? E você também pode fazer parte disso, caso você ache que faz sentido, tá? Como eu disse, se você se matricular, você vai ter acesso a todo o material, beleza? Você vai ter acesso a ele por um ano, você vai ter um ano de acesso ilimitado ao conteúdo, você pode ver 100 vezes a mesma aula. E tem mais, se daqui a um ano você quiser renovar, você não vai pagar uma nova matrícula, não vai precisar pagar todo o valor, você vai pagar só 10% dela. É uma taxa simbólica, muito mais para você continuar comprometido com sua carreira, com o seu desenvolvimento profissional, do que qualquer outro motivo. Então você vai pagar lá R$150 para renovar por mais um ano. Depois você renovar por mais um ano, mais R$150. Você pode renovar quantas vezes você quiser pelo valor, cara, baixíssimo de R$150, tá? E o curso ele está em constante evolução e melhora e progresso. Então você vai ter acesso a todas as atualizações, todas as novas aulas, aulas ao vivo. As aulas já estão todas disponíveis para você que estão gravadas. E tem aulas ao vivo, que são as complementares, que você vai ter comigo, ao vivo comigo e os outros alunos. Então você também vai ter essa possibilidade, tá? Além disso, cara, você vai ter 4 bônus, tá? 4 bônus que você vai receber na faixa ao se inscrever no curso. Você vai ter acesso a um curso de Excel sem firula, tá? São mais de 20 aulas de Excel, direto ao ponto para o mercado de trabalho. Você vai ter acesso a uma Masterclass de metodologias ágeis que eu fiz, que é uma aula com mais de 1h30 de duração, uma Masterclass mesmo, de metodologias ágeis, sobre os fundamentos dessa ferramenta que você pode já aplicar na tua empresa a partir de hoje. Você vai ter acesso a case de negócio, que é o terceiro bônus, tá? Case que eu analiso da Ambev, da Unilever, da Johnson & Johnson, de grandes multinacionais. E o quarto é um evento que eu fiz recentemente, que é a Semana de Estágio de Gerência. São 3 aulas, você vai ter acesso a elas como um bônus aí, tá? Mais de 3 horas de material, de conteúdo muito legal, um evento que eu fiz para milhares de profissionais e vai te ajudar bastante também, tá? Um outro bônus que você vai receber gratuitamente, tá? Para você se matricular, o valor é de 12 parcelas de R$146. Menos de R$150 por mês para você conseguir acelerar a tua carreira. Num curto espaço de tempo, em menos de 6 meses, em 1 ano, em 2 anos, 5 anos. E quanto mais vai passando o tempo, você vai crescendo cada vez mais. Então são menos R$146 por mês, 12 parcelas, né, de 146, ou R$1.497 à vista. À vista você vai ter um desconto aí para pagar ele à vista, tá? E você pode entrar e assistir o material tranquilo, tá bom? Porque você se matriculando, você tem 7 dias de garantia. Você tem 7 dias para entrar, ver o material ali, ver se é para você, se não é para você e tal. E se você não quiser, cara, você pode mandar um e-mail para mim e o dinheiro vai ser devolvido para você sem maiores questionamentos, tá? Por fim, isso aqui é um bônus para pouquíssimas pessoas, tá? Por fim, os 10 primeiros alunos que se matricularem após essa aula aqui, tá? Vão ganhar uma live comigo de mentoria, tá? Então você vai ter uma live comigo, uma live no Instagram, para a gente falar sobre a sua carreira e eu te dar uma mentoria individual, tá bom? Então só os 10 primeiros. Acabou as 10 vagas, eu vou tirar esse trecho aqui e não vai ter mais, tá? Então são somente as 10 pessoas que após ver essa aula se matricularem. Então você está em dúvida, ficar entre os 10 primeiros, você vai ter uma mentoria individual comigo. Cara, essa minha mentoria, ela custa facilmente a hora R$1.500. Você vai receber ela na faixa, como um bônus, tá? Uma live comigo. Bom, então é isso. Espero que você tenha aproveitado. Aqui embaixo vai ter um botão. Clica nele e faz sua matrícula se você acha que faz sentido para você nesse momento. Lembra, um dos fatores determinantes para a empresa analisar se você vai ser promovido ou não, se você vai ter uma carreira acelerada ou não, é o quanto você está preocupado com o seu desenvolvimento profissional. Se você não está disposto a investir na sua carreira, isso já é uma mensagem que você está mandando que é o seguinte: cara, eu não me preocupo tanto com o meu desenvolvimento como profissional. E aí a empresa vai acabar te deixando mais de lado, porque você vai gerar menos resultado, você vai dar menos visibilidade, vai ser menos visto como um líder e você vai ficar com uma carreira mais estagnada. Cara, R$1.497, se você for promovido uma vez, você já paga isso em 1 mês de salário, 2. E aí esse conhecimento que você vai ter no curso, você vai aplicar ele pro resto da sua carreira. Tem alunos meus que são gestores, eles aplicam, tá? Então, cara, não negocie com a sua carreira. Se você está disposto a crescer profissionalmente, você quer crescer profissionalmente, quer dar passos profissionais, quer acelerar a sua carreira e quer a experiência de um profissional que tem 10 anos em multinacional, desde estagiário até gerente, clica aqui embaixo e vem fazer parte do meu curso. Se matricula e eu te espero lá, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido muito e
Nos vemos na próxima. Forte abraço.